Manuel da Mota Coqueiro era um rico fazendeiro da região de Macaé, no Rio de Janeiro. Possuidor de muitos inimigos ricos e influentes, o proprietário foi vítima de um dos maiores erros judiciais da história do país. Sua morte, por enforcamento, mostrou a face cruel da influência política nos julgamentos da época, e a forte dúvida em relação à sua inocência acendeu o debate sobre a crueldade e insanidade da pena capital aplicada pelo Estado brasileiro. Fala galera, aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Hoje a gente vai contar uma daquelas histórias que marcam a história de um país, que não é tão contada, que é uma história de micro-história cujo personagem acaba influenciando, interagindo com o país inteiro e com a mudança de legislação também. A gente vai falar hoje sobre Mota Coqueiro, conhecido como Fera de Macabu, e essa história é muito boa. E modéstia à parte, esse roteiro já está pronto há 1 ano e eu revisei ele várias vezes para conseguir desenrolar a melhor explicação para vocês, porque isso aqui é muito importante, porque foi esse caso que praticamente extinguiu a pena de morte no Brasil para pessoas brancas, né? Os escravizados continuaram sendo executados. É uma história bastante interessante, do fundo do nosso país, de muitos anos atrás, mas que acho que tem muito a ver com o Brasil, tá bom? Quer dizer, com o Brasil atual, né? Contemporâneo. Beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fernandão, roda a vinheta. Fala meu povo! A Insider é uma das empresas que apoia o nosso canal sempre. Rapaziada, aqui a gente não anuncia nada que a gente não use de verdade. E a Insider, muitos de vocês sabem que eu sou fã. Quem me viu na rua sempre me viu de Insider, porque só usa essas roupas. Eu uso os panos da Insider como se fosse um uniforme. Tem muita gente que fala isso pra mim. E eu vou falar pra vocês algumas vantagens aqui, ó. Enquanto o algodão é responsável por 10% do uso de todo inseticida e 5% da utilização de todo pesticida no mundo, o tecido dessa camiseta aqui não precisa de produtos químicos para ser produzido. Então é ecologicamente correto. Além disso, o tecido modal não desbota, é mais macio e tem uma durabilidade muito maior que a do algodão. Eu vou falar uma coisa séria para vocês, pessoal. Depois que você vestir as roupas da Insider, você não vai querer saber de outra coisa. Entra no site da Insider, aplica o nosso cupom Iconografia12 e você ganha 12% de desconto em cima do valor do carrinho, tá? O link está na descrição e o QR Code já tá na tela. Papo dado, entra lá no site, aplica esse cupom, o Iconografia12, para renovar o seu armário com conforto e muita tecnologia. Agora vamos pro vídeo. Pessoal, essa história é impressionante, nos ensinou muito sobre a justiça e a presunção de inocência. Alguns fatos aqui nos deixaram muito assustados mesmo quando a gente foi fazer esse roteiro. Vocês vão entender ao longo desse vídeo, tá? Mais um aviso também importante. Esse vídeo aqui trata em certos momentos de um dos crimes mais bárbaros da crônica policial brasileira. Nós vamos descrever algumas partes. Então, se você tem aversão a certos detalhes, pule o trecho que nós vamos falar desse tempo até esse tempo aqui que colocaremos na tela, beleza? Bom, vamos acompanhar o vídeo e se atentem aos detalhes para conseguir entender o final e o desfecho de tudo isso. Antes de entrarmos na biografia do Mota Coqueiro, vamos falar um pouco sobre o contexto em que o país vivia em meados do século XIX, quando esse personagem vira protagonista. Devido ao movimento abolicionista que ocorre no Brasil e pressões internacionais reivindicando o fim do trabalho escravo, principalmente da Inglaterra, que passou a caçar navios negreiros no Mar Atlântico, dificultando o tráfico de escravizados, o governo brasileiro aprovou algumas leis tentando diminuir esse tipo de comércio. Para quem não sabe ou não entende de história, o Brasil foi o país do mundo que mais recebeu escravizados. E foi um dos últimos países da América, mas foi um dos últimos países do mundo a libertar o sistema escravocrata como a gente conhecia nesse período, certo? Não foi o último, isso é historinha para boi dormir, mas foi um dos últimos sim a fazer isso daí, porque os fazendeiros pressionavam muito, porque o trabalho escravo era simplesmente a mão de obra que os caras usavam, e aí havia uma discussão se fazia ou não, mas havia uma pressão internacional muito grande para que desse aí a liberdade aos escravizados em lei, tá? E aí, como eu falei para vocês, o governo foi passando algumas leis que, enfim, a principal delas foi promulgada em 1850, que foi a Lei Eusébio de Queiroz, que realmente dificultou o tráfico de escravizados
externa e internamente, tá? Os grandes donos de escravizados, principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo, passaram a colocar em prática outros regimes de trabalho. Um deles era a parceria com colonos livres. Cara, muitas das leis que o governo passou eram leis que não tinham muita eficácia. Por exemplo, a do ventre livre. Os escravizados que nascerem desde agora vão estar livres, mas a criança tem que ficar com a mãe até um certo tempo, então ela continua sendo escravizada. E aí o senhor dono de escravos, ele usava o filho para chantagear a mãe. Olha, se você fizer tal coisa, eu vou vender o seu filho para Campinas, que Campinas era um dos lugares que mais chicoteava escravizado. O bagulho é louco. A lei, por exemplo, do sexagenário, depois de 60 e tantos anos, o escravizado ele tem que ser solto. Mas solto pra onde? O cara passou a vida escravizado, ele vai pra onde? Se o escravizado chegasse aos 60 e poucos anos, o que era muito difícil de acontecer. Então, muitos dos fazendeiros que já estavam vendo esse movimento perto do abolicionismo, eles já começaram a trabalhar com a parceria com colonos livres, que é um regime diferente do escravizado. Manuel da Mota Coqueiro era dono de uma grande fazenda chamada Bananal, onde hoje fica o município de Conceição de Macabu. Ele já possuía inúmeros escravizados na fazenda, mas também passou a impor o regime de meeiro e colonos livres. Foi nessa pegada aí que o cara chamado Francisco Benedito da Silva foi morar no local. Guarde esse nome, pois é importante para a história. Francisco Benedito da Silva, que foi morar na fazenda Bananal do Mota Coqueiro, tá bom? O colono livre, ele ia com a família inteira dele, ele plantava pro cara, ficava com uma pequena parte e dava uma outra parte para o dono da fazenda, certo? Bom, o colono Francisco Benedito tinha uma filha chamada Francisca e Mota Coqueiro se envolveu com a menina, com a moça, né? É bom destacar que o Coqueiro era parte da elite fluminense na época. Ele era casado e se dizia uma espécie de cidadão honesto da época e tal. Bom, a Francisca acabou ficando grávida do Mota Coqueiro. O homem já tinha filhos e enteados. Os pais da moça, o Francisco Benedito, o colono, a hora que ficou sabendo da gravidez, passou a pressionar o Manuel. Ameaçou o patrão até de tirar a vida do cara, porque ele falou assim, eu vou lavar o sangue com honra, porque você engravidou minha filha, você tem que casar. Aí começa uma confusão muito grande. E a gente vai tentar explicar para vocês essa confusão toda, então prestem bastante atenção. E deixa seu like também para ajudar a gente a produzir mais e melhor. Se inscreve no canal e ativa o sininho, hein? Não esqueça. A partir de então, pessoal, a partir da gravidez da moça, ocorreram vários conflitos entre Mota Coqueiro e Francisco Benedito, o colono. Francisco foi ameaçado de expulsão das terras que ocupava, mas o colono ganhou apoio de alguns pequenos proprietários dos arredores, que já não gostavam do Mota Coqueiro, tá? Eles já tinham um problema com Mota Coqueiro. Além disso, Francisco queria que Mota Coqueiro lhe desse a fazenda Bananal como uma espécie de indenização por ele ter engravidado a sua filha, tá? A briga terminou com o cancelamento do contrato de colono com Francisco. Dizem que o Mota Coqueiro conseguiu na justiça através de amigos o cancelamento desse contrato e ele mandou o Francisco sair da fazenda, o que o Francisco não fez. Aliás, o Mota Coqueiro tinha vários inimigos pessoais com influência também, não só amigos, principalmente na política local, e isso será determinante para o seu destino final ruim que vai ser, tá? Um desses inimigos era um primo, um desses inimigos do Mota Coqueiro era um primo dele, o Júlio Batista Coqueiro, famoso Julião. Ele odiava o Mota Coqueiro. E, na verdade, o primo do Mota Coqueiro tinha um sentimento de vingança. Se liga nessa treta aqui, ó. 20 e poucos anos antes dessa história estar acontecendo, o primo, Julião, foi estudar longe de Macaé. E Mota Coqueiro aproveitou a sua ausência para cortejar e casar com a noiva do cara. Então ele era talarico, Mota Coqueiro, entendeu? O homem talaricou o primo e ainda casou com a mulher, roubou a mina do cara. Naquela época era isso mesmo, a mulher era a propriedade dos caras. Depois que a esposa de Mota Coqueiro faleceu, ele casou novamente com uma mulher chamada Úrsula das Virgens. Guarde esse nome também, ela será uma personagem muito importante nessa história lá pelo final. Mas o primo poderoso do Mota Coqueiro já era inimigo dele. Úrsula, a atual mulher do Mota, né, Coqueiro, tinha muito dinheiro e era poderosa. Ela já era viúva quando se casou com ele, com o Mota Coqueiro, e herdou algumas posses do antigo marido. Úrsula já havia descoberto as traições do marido várias vezes e havia pedido várias vezes para que ele desse um jeito na situação da filha do Francisco lá. A gota d'água veio quando Francisco, pai da moça grávida, junto com o comparsa, emboscou o Mota Coqueiro, tá? Numa tocaia que os caras chamavam na época, que é você ficar escondido no mato quando o cara passa a tentar tirar a vida dele. Só que o Mota Coqueiro foi salvo por seus escravizados que o acompanhavam. A partir desse dia, o Mota Coqueiro contratou um segurança para acompanhá-lo 24 horas por dia.
Todos esses fatos, galera, logicamente iriam levar essa briga para um desfecho muito mais violento. E os dois rivais, tanto Mota quanto Francisco, viraram francos inimigos com as armas em mãos. Aliás, Mota Coqueiro também era mal visto na região por alguns padres e fazendeiros católicos, pois ele tinha tomado posse de várias extensões de terras, entre as quais antigas propriedades dos jesuítas que ficaram desocupados quando esses foram expulsos do Brasil. Essas terras eram reivindicadas pela Igreja Católica e o Mota Coqueiro pegou essas terras para ele. Então, desde padre, um monte de político não gostava do cara. E ele brigava com a Igreja Católica pelas posses dessa terra na justiça. O Mota simplesmente meteu a cavadeira e ampliou os limites da cerca, tomando as terras na Mão Grande e terras de Jesus, tá ligado? Segundo a igreja falava. Bom, galera, vamos pro clímax agora, tá? Seguinte, em uma noite chuvosa de 1852, Francisco Benedito e toda a sua família tiveram as vidas arrancadas, foram mortos. Este é o momento, se vocês quiserem parar aqui, a gente vai fazer uma descrição um pouco pesada, aí voltem nesse minutinho que o Fernandão vai colocar aí pra vocês na tela, beleza? O Francisco Benedito e toda a sua família foram mortos a golpes de paus e facões por um grupo de cerca de 8 homens, tá? Homens negros escravizados. Somente quem escapou foi Francisca, a filha que estava grávida do coqueiro, do Mota Coqueiro. Além de tirarem a vida, eles amontoaram e retalharam os corpos com facas e colocaram fogo. Até criança perdeu a vida nesse dia. A casa foi incendiada e a ideia era carbonizar todo mundo, mas a chuva não permitiu que os corpos fossem totalmente carbonizados. Além de Francisco Benedito, foram executados a sua esposa, 3 filhos adolescentes, 3 crianças e uma delas com 3 anos de idade. 3 anos de idade. Um crime muito cruel que assustou todo mundo no Rio de Janeiro e em São Paulo, principalmente, tá? Nos 2 estados, que na época eram grandes centros de decisões políticas e econômicas. Segundo o processo judicial que nós tivemos acesso, a gente leu, Mota Coqueiro tinha chegado na Fazenda Bananal na tarde deste dia, durante o horário provável em que ocorria o crime. Estava na Casa Grande em reunião de negócios com vários empresários locais que desejavam comprar madeira que ele estava extraindo lá das suas terras que ele tinha pegado da Igreja Católica. A distância entre o local em que estava o Mota Coqueiro e o local onde ocorreu o crime era de mais ou menos 2 quilômetros e ninguém presente na reunião ali no dia percebeu qualquer movimento anormal dentro da fazenda. A reunião ocorreu certinha como estava sendo. Bom, a Francisca, a filha sobrevivente, fugiu durante 2 dias pelas matas, até que conseguiu auxílio na fazenda de um proprietário amigo próximo do primo e desafeto do Mota Coqueiro. Vai vendo a fita. Lembra do primo que o coqueiro talaricou? Então, ó, como é que é a fita? O primo ficou sabendo dessa fita aí, ó. Então, o primo de Mota Coqueiro foi avisado do ocorrido e imediatamente levou o caso às autoridades competentes dele, do primo, né, que o primo conhecia, que era influente. Então, o delegado e o subdelegado de Macaé acusaram Mota Coqueiro de ter sido mandante dessa execução coletiva terrível, sem ao menos investigar o caso. Manuel Mota Coqueiro, então, foi avisado de que seria preso e acabou fugindo a cavalo, enfim, para não assumir o BO, porque ele se dizia inocente. Nessa de fugir, seus inimigos já começaram um processo de difamação. Eu vou colocar para vocês um trecho de uma matéria de jornal publicada alguns dias após o crime, quando Mota Coqueiro nem tinha sido colocado ainda como acusado. Olha como o processo já estava contaminado antes mesmo de começar. Os caras estavam investigando ainda e já tinha isso no jornal, que foi pago provavelmente pelo primo do Mota Coqueiro para ser colocado. Abre aspas. Os invasores eram escravos de Manuel da Mota Coqueiro, que barbaramente, a mando de seu bárbaro senhor, imolaram e desgraçaram vítimas sem piedade das súplicas do ancião. A autoridade de Campos, em nome de Deus, dá-lhe da moral pública, da nossa e vossa segurança. Velai na captura de um monstro sem igual na natureza. Ele se acha em vosso município, sonha com impunidade e ache ele o cutelo da justiça. Fecha aspas. Pra quem não entende mais ou menos, a linguagem ela tá das antigas, né? É numa outra forma de escrever, mas o que eles estão dizendo é que o cara era um monstro, que ele fugiu e que a justiça tinha que pegar firme nele. Era uma espécie de manifesto, tá? Editorial que intensificava e inflamava ainda mais as buscas pelo Mota Coqueiro e aí também influenciava na decisão das autoridades. A nota foi publicada no maior jornal do Rio de Janeiro na época e foi paga por Rosendo José, um fazendeiro inimigo do Mota Coqueiro que já tinha brigado com o Mota Coqueiro várias vezes. Mesmo fugindo, o rosto de Manuel Mota Coqueiro já estava em vários jornais e ele era muito conhecido na cidade. Não demorou muito, galera, para ele ser preso. Após ser detido, a imprensa lhe deu o apelido pelo qual ele ficou conhecido na história,
a Fera de Macabu. Na época, o nome Fera era a terminologia usada para definir bandidos sem escrúpulos, como monstro hoje, tá bom? Seria uma analogia, seria isso, um monstro, um crápula, tá? E é após a prisão que o caldo entorna e que o caso começa a entrar para os livros de história. Se liga só. Após a prisão, uma série de erros e manipulações judiciais passam a ocorrer. Além de muitos inimigos, o Mota Coqueiro tinha influências políticas contrárias a homens poderosos da época. Muitos deles, deputados e chefes de províncias. Esses caras aproveitaram o momento para executar também a reputação do coqueiro. Então não vamos só tirar a vida dele, não vamos só prender ele, a gente vai assassinar a reputação dele. Depois da aceitação da denúncia, os promotores do caso infringiram muitas normas jurídicas para conseguir a condenação do réu. Arrolaram como principal testemunha uma ex-escravizada da fazenda do coqueiro que já tinha uma treta pesada com ele. Na época os escravizados nem podiam testemunhar, não valia o testemunho dos caras e colocaram para testemunhar. Ela foi levada à justiça, ficou 2 dias presa sob posse dos promotores. A dona Balbina, como era chamada essa mulher, acusou um dos feitores da fazenda de ter sido o executor do crime a mando do Mota Coqueiro. Depois descobriu-se que esse feitor e Balbina tiveram um caso que não acabou bem, então além da treta que ela tinha com o Mota Coqueiro, ela tinha uma treta com o próprio cara feitor que ela acusou. Além disso, outros inimigos políticos de Coqueiro foram convocados para depor. E cada cara que entrava difamava mais ele ainda. Inimigos do réu pagavam a imprensa para criar notícias que manchavam a sua reputação. O fato, pessoal, é que em nenhum dos julgamentos conseguiram realmente provar de forma cabal a participação do Mota Coqueiro no crime, e a maioria das testemunhas não afirmava que o fazendeiro era realmente autor, mas que sim, ele teria motivo para executar as vítimas e ele teria poder para isso, e achavam que ele tinha feito isso. É diferente de ter provas sobre isso. No fim dos julgamentos, em primeira instância, Coqueiro foi condenado à forca, pena capital, que ficou muito tempo em vigor no nosso país. Seus advogados recorreram aos tribunais superiores, porém não conseguiram reverter a sentença. O caso, então, em última instância, depois que passava por última instância a pena capital, ela era dada para o imperador Dom Pedro II avaliar se ele poderia dar o perdão ou não disso daí, converter para uma prisão perpétua, uma prisão de 30 a 40 anos. Então o caso foi enviado para o imperador do Brasil, Dom Pedro II. E o Dom Pedro era o único que poderia, naquele momento, depois de todas as instâncias, conceder o perdão nesse caso, né? Era a última saída do Mota Coqueiro mesmo. Deve ter rezado muito por isso, mas rezou, só que ele já tinha roubado terra da igreja, né? Não sei se deu certo. Não deu certo. Além disso, o imperador não andava lá com essa popularidade toda. E ele estava sofrendo pressões políticas, tá? Então, estava muito difícil para ele perdoar o cara, apesar do imperador, que a gente tem nas nossas fontes, ter achado que o cara realmente não era culpado. Na época era muito raro um homem branco ser condenado a pena capital, tá, pessoal? E a pena ser cumprida. Esse tipo de pena era imputada geralmente a escravizados e a pessoas mais pobres e marginalizadas do sistema. Como é o nosso país até hoje, que as grandes penas não são aplicadas mesmo nos homens que têm dinheiro. Após a negação do imperador, Coqueiro é enviado para uma prisão no Rio de Janeiro, onde passa por um tratamento para se fortalecer fisicamente, e o procedimento fazia parte da preparação do condenado para a forca. No dia da execução, o réu deveria estar forte o suficiente para caminhar até o patíbulo, que é o lugar lá onde os caras enforcam as pessoas. Ele tinha que ouvir a sentença final. Era no momento final também que os condenados poderiam dar suas últimas palavras, que era uma coisa marcante. Naquela época se reunia muita gente para ver esse tipo de execução. Bom, até o final, o segundo final, Mota Coqueiro negou a autoria do crime. Embora se possa duvidar de sua inocência, é fato histórico e notório que ele não recebeu um julgamento justo, nem foram feitas investigações detalhadas e imparciais, minimamente imparciais, sobre os eventos ocorridos naquele dia, no dia do crime. No dia 6 de março de 1855, 3 anos após o crime, a Fera de Macabu é enforcada. Antes de perder a vida, suas últimas palavras serviram para amaldiçoar a cidade. Vou repeti-las aqui para vocês, como está no processo do Mota Coqueiro que a gente teve acesso. Abre aspas. Que esse lugar tenha 100 anos de atraso para pagar tudo o que fizeram para mim. A frase ficou conhecida na cultura popular de Macaé como a maldição do Mota Coqueiro.
tá? Há um debate, galera, muito grande em relação ao fim da pena de morte no Brasil e se esse fato da execução do motocoqueiro fez realmente cessar esse tipo de castigo em território nacional. A verdade é que Dom Pedro II se arrependeu imensamente de não ter dado a graça e o perdão ao prisioneiro e passou a ser bem mais flexível em considerar a graça, e ele se colocou frontalmente contra a aplicação dessa pena aqui no Brasil, tá? Além do mais, o imperador ele era fã e amigo do escritor Victor Hugo, escritor francês muito famoso, um dos maiores escritores da história, e o Victor Hugo ele era extremamente contra essa pena capital, ele era militante contra a pena capital, e o imperador tinha recebido de presente o clássico livro O Último Dia de um Condenado à Morte, escrito pelo Victor Hugo. Depois de Mota Coqueiro, a pena de morte foi aplicada apenas mas algumas vezes e sempre em escravizados, tá? Então o pessoal acha que esse é o marco da extinção dessa pena no Brasil. Inclusive, galera, quem executou o Mota Coqueiro foi o Carrasco Fortunato, que era um homem negro que foi carrasco a vida inteira no Brasil. A gente tem um vídeo contando a história desse cara, é interessantíssimo, igual do Mota Coqueiro. Eles se cruzam em algum momento, vocês vão ver nos dois roteiros que eles vão se cruzar em determinado momento. É muito doido essa história. Bom, e aí uma pergunta que vocês devem estar fazendo aí nos comentários. Beleza, João, você falou todos esses bagulhos, todos esses baratos aí, não quer dizer que o cara é inocente, não quer dizer que o cara é culpado, beleza. Você colocou até uma dúvida na nossa cabeça e tal, e como que a gente vai desenrolar essa história? Bom, depois de todas as pesquisas e nossas referências analisadas, a gente vai falar assim, ó. O que se sabe hoje sobre a inocência do Mota Coqueiro, do famoso Fera de Macabu? Bom, galera, vamos lá. Os historiadores divergem sobre essa situação. Para boa parte deles, o crime foi encomendado por Úrsula das Virgens, lembra que eu mandei você guardar esse nome? A esposa do Mota Coqueiro, que descobriu a traição do marido e, segundo fontes, ela chegou a confessar esse segredo a um padre um pouco antes dela falecer, anos depois da execução do Mota Coqueiro. Outros historiadores nem questionam se ele é culpado, pois o processo foi tão fraudado e tendencioso que nem tinha como saber se ele seria ou não. O fato é que simplesmente a presunção da inocência do Mota Coqueiro não foi levada em consideração e, na verdade, a justiça foi usada para fazer vingança. Afinal, se há dúvidas de que um homem pode ser inocente, o Estado não pode executá-lo, né? Precisa ter uma total certeza, pelo menos uma grande certeza dessa parte. Então, a maior parte dos historiadores hoje atribui o mando do crime a Úrsula das Virgens, porque ela pedia para o marido tomar providências no assunto, ele não tomava e ela acabou tomando e mandando os escravizados fazer esse trabalho lá, certo? É isso que muitos dos historiadores entendem e muitas das nossas referências falaram. Se você quiser se aprofundar mais nessa história, vai no primeiro comentário que vai ter todas as referências certinhas daí de onde tiramos, o processo, tudo, que você vai fazer uma grande viagem ao passado. Tem alguns detalhes que a gente nem trabalhou aqui, mas que vocês podem se aprofundar, certo? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se possível, ajuda a gente no Apoia-se. A partir de R$2 você já tem material e conteúdo exclusivo para vocês. A partir de R$50 vocês entram no nosso grupo de estudo, onde a gente troca ideia e tem lives exclusivas para vocês, certo? E se puder, faz um Pix também, porque muitos desses assuntos que nós trabalhamos aqui são assuntos que não são monetizados e a gente precisa de uma ajuda para manter todo esse trabalho aqui. Um forte abraço a todos, fui, valeu, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, até uma próxima.